de 2, de bandeja, de lance livre. Não interessa como. Pegue a sua bola de basquete e vem com a gente, porque em Brasília são 19 horas e está no ar o Capitalk, o podcast de Brasília para o Brasil. Quem trouxemos hoje, Rodrigão? O treinador do nosso time de basquete aqui da capital, o coach Regis Marrelli. Regis Marrelli! Pode gastar R aí, TJ, que tem R. Quantos R? São 18 R. 18 R. Regis Marrelli. Regis Marrelli, seja muito bem-vindo ao Capitalk. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E obrigado por vir treinar o Brasília, que, porra, começamos mal o campeonato. Não, mas agora tudo vai melhorar. Agora vai. Tudo vai melhorar. O Brasília, que é um time de tradição. Ganhou uma tradição na última década. Tô certo, Regis? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês, sem dúvida nenhuma, é uma camisa pesada, como a gente costuma falar, né? Eu sei bem, né, porque eu falo que eu perdi um título do NBB, foi pro Brasília, né? Chupa. Foi em Mogi das Cruzes, eu era técnico. Outro time. São José, não, era São José dos Campos. Tá. O time era São José dos Campos, a gente acabou jogando em Mogi, porque na época tinha um monte de regras da Globo, que tinha ginásio para 5 mil pessoas, não podia ter parede no fundo, um monte de regras, a gente era a melhor campanha. Então a gente acabou indo para Mogi, que era a cidade que tinha um melhor ginásio mais próximo de São José, né? E perdemos, foi um jogo único, né? Foi 10 horas da manhã e perdemos, foi 16 pontos de diferença. O Brasília jogou muito bem. Nós, que era São José na época, foi o melhor time da competição, mas na final realmente. E o Brasília era os caras já acostumados, muito acostumados às finais, né? Alex, Nezinho, Giovannone, Arthur, muito forte. Você deu azar, né, também. Você pegou o time de ouro, ouro, né? Você pegou o time de ouro do Brasília. Foi o time que construiu, né, as maiores conquistas de Brasília foi com esse time, né? Pegou o melhor time mesmo que o Brasília já teve até hoje, mas espero que a gente supere agora, né? Que a gente supere com títulos e tudo mais. A gente tem tradição, tem nome, tem camisa, tá passando por um momento difícil, mas vai passar. Vai passar. Então, você conheceu o Brasília muitos anos atrás da pior forma, perdendo um título. Aquele ano foi perdendo, e no ano seguinte, na semifinal, a gente ganhou no Nilson Nelson aqui, tirou o Brasília do NBB. Então você já vingou, Mas você foi campeão depois? Não, nós perdemos a semifinal pro Flamengo. No ano que a gente foi pra final com o Brasília, a gente tirou o Flamengo na semifinal. E no ano seguinte, a gente tirou o Brasília antes, e na semifinal perdemos o Flamengo. O Flamengo foi campeão. Passou muito perto, né, essas duas vezes. Sim. Eu falo que eu tenho um vice-campeonato, eu tenho um terceiro lugar pelo Vitória da Bahia, né? Quem tem. O ano passado eu fui quarto lugar pelo Paulistano. Sempre no topo, então. A gente sempre tenta brigar, né? Não é sempre, mas... NBB, 17. Classificam 8? Classificam 12. 12? Os 4 primeiros esperam. Jogam um playoff, que é um mata-mata melhor de 3 jogos a primeira fase, que aí é do 5º ao 12º. E os 4 primeiros descansam. Aí ficam 4, esses 4 juntam com o 4 primeiro, aí volta um playoff, que seria o mais normal, costuma fazer de 8, né? Só que aí passa a ser melhor de 5. Porque a NBA isso é melhor de 7, né? 7. Aqui no Brasil sempre foi melhor de 5, né? 5. A Argentina é melhor de 7, mas a maioria é melhor de 5. 7 é meio puxado. Você não vai aguentar olhar a cara do adversário, você vai querer dar um soco na cara do cara, não aguenta mais. É pesado. Eu imagino. E assim, ultimamente, eu não sei se esse ano tá sendo mais divulgado, não sei. Eu sei que ultimamente eu tenho ouvido muito as pessoas comentarem sobre o campeonato desse ano. Dos jogos, pessoas que foram assistir. Caramba, foi assistir um jogo de basquete, velho, do Brasília. Que evento massa, que da hora. O pessoal até me convidou pra assistir também. É interessante isso. Cara, eu acho que tem algumas coisas que levam a isso. Primeiro que Brasília montou um time mais forte. Esse é o primeiro fator. Foi pro Nilson Nelson, que é um outro ambiente totalmente, né? Eu acho que eles estão fazendo um espetáculo. Hoje colocou um placar de NBA, né? No Nilson Nelson, que é uma coisa linda, né? Vi. Eu acho só que... o fato de ser no Nilson Nelson, né? Então eu acho que... era onde? Na 900 e... A CESP, né? Eu não sei se o nome eu vou falar certo. Uma vez. Era na 900 e pouco. O nome do clube eu vou falar, mas Aqui é muita sigla. Mas lá era um lugar legal também, mas o Nilson Nelson tem comparação, né? É outro patamar. Eu acho que os caras estão fazendo uma festa legal, estão levando pessoas para cantar durante os jogos, no intervalo, no final. É isso, tá transformando em um espetáculo mesmo. Isso. E, Brasília precisa disso.
né? Brasília, cidade, eu digo, precisa disso, isso é importante. E é isso que atrai o público, porque vira um evento, né? Uma opção de diversão, entretenimento para a família, sabe? Para levar para a criança ver, gostar do basquete, começar a jogar também, né? Pô, isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Não, e a gente é carente de tudo, assim, no esporte. A gente não tem um time grande de futebol. A gente teve o time de basquete nosso, do Brasília, que durante um tempo era o maior do Brasil, estava no topo. De vôlei, a gente chegou a ter um time mais que classificava às vezes e não chegava a disputar. E assim, o time mais próximo que chegou a dar alegria pra gente aqui foi o de basquete mesmo. Falando de esporte coletivo, com basquete. certeza. A gente tem nomes individuais, né, que foram para as Olimpíadas, que a gente já entrevistou aqui, inclusive. Mas falando de esporte coletivo, sem dúvida, o basquete é o que mais deu alegria, assim. O Brasiliense e o Gama disputaram a Série A e tal, mas não chegaram a ganhar título. E em alguns momentos... Por conta do juiz, inclusive, o Brasiliense e o Corinthians, Copa do Brasil, nunca esqueço. E também em alguns momentos, o Brasiliense ou o Gama, quando iam jogar a Série A, eles não jogavam no Mané. Eles jogavam nos seus estádios, que era menor, porque também não tinha tanto público. Aí quando pegava um time maior, um Flamengo, Corinthians, que era time de torcida, aí eles iam pro Mané Garrincha. E aí acho que é o que tá acontecendo com o Brasília agora. Tirou do clube E foi pro ginásio. O maior ginásio da cidade e tal, da capital do país. Pô, o recorde, inclusive, o recorde de público do basquetebol brasileiro é do Brasília. Eu não lembro se foi 22 ou 24 mil pessoas no Nilson Nelson contra o Flamengo. Eu acho que eu tava nesse dia. Que massa. Eu lembro de jogos contra o Flamengo aqui, que o torcedor do Flamengo lotava o anel superior, assim, e a gente batia de frente, porque, pô, o flamenguista, o torcedor, ele ia lá torcer pro Flamengo, não tinha jeito. E a gente ia torcer, eu ia torcer pro Brasília. Cara, era assim, era uma atmosfera de Libertadores praticamente, era uma briga massa, assim, das torcidas, era muito show. Os caras lotaram, bandeirão e tudo. Legal, muito era legal. Aquela época era muito boa ver o jogo do Brasil e Flamengo. Agora parece que não cabe, porque eu acho que não tinha cadeirinha em cima na época, né? Então, exatamente, não tinha agora tudo cadeira, esse recorde não vai ser mais batido. Pelo menos aqui não tem nenhum ginásio no Brasil que possa bater esse recorde hoje. Pois é. E no Sonelso é o ginásio, né? Não é o ginásio. Posso falar que eu já fiz show de stand-up lá para 10 mil pessoas. Legal. O show era meu? Não, era do Whindersson. Mas eu fiz a abertura. Gravou, tem foto. Então pronto, é seu. Pronto, daqui a 30 anos eu posso falar que é meu, ninguém vai lembrar. Você tem 10% do show, pronto. Mas é comissão. Realmente é um lugar incrível. Pausando um pouco o assunto basquete, para falar do Regis. Você nasceu onde? Como que foi sua infância? Já gostava de basquete desde pequeno? Já jogou basquete também? Conta pra gente. Rapidinho, o Regis está aqui em Brasília menos de uma semana. É menos de uma semana? Uma semana, mais ou menos. Uma semana. Nossa, eu sabia que era recente, mas não sabia que era tão recente. Tão recente. Chegou esses dias, a gente que buscou ele no aeroporto ali. Trouxe ele Tava dormindo aqui no estúdio. Tava dormindo até o dia de gravar. Conta pra gente. Bem, eu sou natural de Mogi das Cruzes, São Paulo, né? Certo. É uma cidade que gosta muito de basquete. Comecei a jogar com 10 anos no colégio. Aí eu me destaquei, porque 10 anos eu já tinha barba na cara, esse tamanho. Para 10 anos era um bom tamanho, né? Já me destacava. Eu também tinha barba com 10 anos. Fui jogar no Palmeiras, aí joguei 5 anos no Palmeiras, joguei na extinta Pirelli, que era em Santo André, que era também uma instituição muito legal. Aí voltei pro Palmeiras, onde eu cheguei a jogar uma temporada adulto e era juvenil do Palmeiras e jogava no adulto também. Então, minha base foi toda feita. Meu time, quando era categoria bem abaixo, que seria do sub-13, sub-14, sub-15, a gente foi campeão de tudo invicto, era um time muito forte. E foi um dos melhores momentos da minha vida aí, realmente. Passei jogando, depois fui jogar a segunda divisão, aí fui fazer faculdade, aí já era outro. Logo casei também, então já eram outros planos aí, mas sempre com basquete na veia. Fui 10 anos professor do Senai, eu acho que aqui, não sei se em Brasília, eu acho que não é Senai, né? Tem Senai. Tem Senai, Senac. Senai, então o S, isso. Trabalhei como professor de educação física e sempre com basquete. Aí surgiu a oportunidade em Mogi, né? Que é a minha cidade natal, de trabalhar. Aí comecei a trabalhar com a equipe adulta, profissional, onde o primeiro ano a gente foi vice-campeão paulista, né? Foi uma campanha fantástica no time. A gente perdeu na última bola, que o cara chutou quase do meio da quadra, o Paulinho Vilas Boas, na época, do Bandeirantes, que era o time do Oscar. Perdemos o quinto jogo na última bola, do meio da quadra, perdemos de 2 pontos o jogo. Caramba! O Oscar estava jogando? Jogava, o Oscar jogava. O Oscar contra Mogi, você pode procurar, que eu sei que tem.
Ele sempre fala que o time que melhor jogava no Brasil era Mogi. Era 50 pontos sempre contra Mogi. O Oscar sempre fazia 50 pontos. Você podia pôr 2, 3, não adiantava. Ele sempre jogava bem. Caramba, aí vocês foram vice. Fomos vice. Com a bola do meio da quadra no último segundo. E sabe quantos pontos? O Paulinho Vilas Boas é um cara muito conhecido do basquete. Ele foi muito conhecido e tal, né? Sabe quantos pontos ele fez no jogo? 2. Né, que do meio valia 3, né? Então ele fez 3. Que isso, velho? Ele fez 3 pontos no jogo. É um grande jogador, mas ele só fez essa bola. Fazer o ponto da vitória, pô. Não era o seu dia mesmo. Não, realmente não era. Que era esse? 98. Foi o primeiro ano que eu trabalhei com uma equipe adulta, né? Mas foi muito legal, porque quando a gente chegou... Isso aí foi em Barueri, o time de Oscar era o time de Barueri. Quando a gente voltou pra Mogi, tem uma serra pra descer em Mogi, né? No posto ali, tava carro de bombeiro, lotado. E o Oscar já tinha uma certa idade, já. Já, 98, tinha uns 40. Ele parou com 45 no Flamengo. Aí ele devia ter uns 41, 42 anos, ele parou com 45 anos. Você sempre tá no quase, né, Regis? Quase, não, pelo amor de Deus. Já fui campeão paulista algumas vezes. Né? Quase não. Maravilhoso, maravilhoso. Mas você várias vezes ficou no quase? Quase. Não, mas isso é bom, é porque tem a cultura brasileira, né, de que, tipo, falam do Vasco, né, vice, é ruim. Cara, o time ser vice várias vezes, ele tem que chegar na final várias vezes, né? Tem que chegar, A única competição que valoriza o vice-campeonato é as Olimpíadas, que é a medalha de prata, que é uma conquista de fato. Então, assim, é um mérito muito grande você tá sempre chegando. Sempre chegando, né? E por isso que foi legal em Mogi, porque a gente foi recebido, subimos no carro de bombeiro, uma carreata. E pra vice, aqui no Brasil, geralmente o vice não tem, aí, né? Ó, não. E foi muito legal. Que bom. E foi muito. Nesse caso, valorizou também. Cara, mas eu fiquei curioso, tem imagem desse jogo? Cara, eu preciso procurar, mas deve ter. Tem sim. Barueri versus Mogi. Barueri versus Mogi. Até a última bola, eu nunca me esqueço. Eu sei se vocês conhecem, ouviram falar, né? Tem o Danilo Castro, que hoje ele é comentarista dos jogos da NBA na Band. Ah, ele que sempre narrou? Ele que comenta tanto na Band Esporte, jogos da Euroliga, quanto da coisa, ele tá junto, né, comentando. E ele era o armador nosso naquela época, né? E ele sempre fala, ele falou, Regis, eu pulei pra buscar a bola, porque eu achei que a bola era deles. Joguei a bola pro outro lado da quadra, caiu na mão do Israel passou na mão do Paulinho, ele chutou e a bola caiu. Perdemos o jogo. Ele sempre comenta isso, ele sempre fala isso daí. Paulista, Campeonato Paulista. Isso. Caramba, Campeonato Paulista na época. Cara, perder na última bola Não, desse jeito. Ele ficou 5 minutos sentado ali tentando entender o que aconteceu. Não, eu acho que o cara que arremessou também ficou 5 minutos sentado tentando entender o que ele tinha acabado de fazer. Ele ficou pulando e comemorando, viu? Ele tem que comemorar muito, né? Caraca. Foi... Imagina esse cara aí hoje, deve ter uma foto desse momento, né? Ele trabalha, se não me engano, ele trabalha no Ministério dos Esportes hoje. Paulinho Vilas Boas é um cara que foi muito conhecido, tem Olimpíada nas costas com basquete e tal. E eu acho que ele, não sei se ele mora em Brasília ou no Rio, mas eu acho que ele trabalha no Ministério. Eu acho que só não se tornou tão conhecido porque nesse mesmo ano teve uma bola no último minuto, acho que foi no mesmo ano, uma bola no último minuto, final do campeonato também, que ficou um pouquinho mais conhecida que essa, que é a do Jordan contra o Utah Jazz. Acho que foi em 98. O ano eu não vou lembrar. Foi 96, não? Não, ou 8 ou 7. Mas eu acho que foi 98. Não dá pra comparar aí, né? Essa comparação é Se pesada. não fosse o Jordan, né? cara, ia ser muito mais conhecido esse lance, esse momento. O Jordan, às vezes, ele faz as coisas só pra aparecer. Aparecidão. Aparece. Esse Jordan. Cara, que massa. E quantas vezes você ganhou o título? Eu fui, assim, jogos abertos a gente nem conta. São Paulo era forte na época, mas paulista eu fui 2 vezes campeão paulista. Bacana. Eu tenho um vice da NBB, tenho um terceiro lugar que era pro time do Universo Vitória. O ano passado a gente foi 4º paulistano, que foi a grande surpresa do NBB, né? A gente acabou ficando em 4º lugar, e eu tenho um terceiro lugar da Liga das Américas, que seria, né, que é a Champions League agora. Libertadores. Ficamos em terceiro lugar. Você tem conquistas incríveis, tá doido. E no basquete, acho que sim. Quando fica em segundo, terceiro, ganha medalha? Ganha medalha. De prata, de bronze? Ganha, tenho 2 medalhas do NBB, né? tenho. Pô, então, legal. Já ganhei de melhor técnico do NBB também. O último ano eu concorri também entre os 3 melhores, né? 2 vezes já concorri entre os 3 melhores e o meu ganhei. Eu falo que eu sou o único, porque o troféu chama Ari Vidal, né? E o Ari Vidal faleceu, né? Já faleceu um tempo, foi um grande técnico, foi técnico do Corinthians, que voltou agora de Santa Cruz, né? E eu fui o único que recebi da mão dele, em vida, né? Olha. Então eu tenho essa foto que é uma honra pra mim, né? Essa foto com ele do lado dele aí, realmente foi
Foi muito marcante. Cara, não é pouca coisa não, Regis, viu, velho? A gente tá muito bem representado. Tô até ali. mais tranquilo agora. Rapaz, tá doido. Que honra, que legal mesmo, que legal saber da sua história. E você conhecia a cidade, Brasília? Várias vezes, né? O ano passado, inclusive, Você veio pra jogar. Sempre pra jogar. Eu sempre falo que eu conheço os lugares pelo basquete, né? Pelo basquete. O ano passado, inclusive, por causa da pandemia, a gente teve uma bolha aqui, né? Que a gente chamava de bolha. Ficamos aqui, eu acho que 15 dias, fizemos 5, 6 jogos aqui em Brasília direto, né? Não, eu sabia que você tinha vindo pra jogar, né? Pra treinar no caso. Mas eu quis dizer, você conhecia, já tinha passeado por aqui e tal. Esses passeios muito difíceis na minha vida. Normalmente é pra... É só jogo mesmo. Chega, joga e vai embora. Chega, joga, vai embora Mas sempre eu gostei muito daqui. Eu costumava, os 15 dias que eu fiquei, eu vinha andando até o Nelson, saiu do hotel, né? Que eu não sei como que fala aquela região que tem o Hoteleiro Norte, isso, perto do Brasília Shopping. Hoteleiro Norte. Isso, aí saí andando por aqui, é um lugar muito Passava legal, Mané, né? Muito gostoso aqui para caminhar. Eu preciso acostumar com o clima ainda, que é bem seco, né? Isso eu já tô... eu falei para você chegou numa época boa. Bom vai ser agosto e setembro. Aí você vai gostar. Aí você vai ver. E o que você... Qual a imagem que você tinha de Brasília? Da cidade, que você sempre teve? Sempre tive uma cidade muito imagem bonita. Positiva. Sempre muito bonita. Tirando o que a gente já tá, a parte política, né? O resto claro, isso aí não é nem nosso, né? Não é nem nosso. O povo pega o lixo e joga pra cá, a gente tem que ficar tem que ficar. Mas a cidade realmente é muito legal, muito bonita e tô muito contente, cara. Tô muito contente, né? Feliz de saber. Eu tenho um lado bom também, que para onde eu vou me adapto fácil. Eu sempre tento procurar o que tem de melhor. Todo lugar tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Não tem lugar perfeito, a gente sempre fala isso, mas eu morei em Salvador 3 anos, que eu falo que o projeto Salvador eu comecei e terminei, porque o técnico começou e o projeto acabou, infelizmente, né? E eu fiquei os 3 anos lá, uma cidade que eu também me encantei muito, né? Então, eu gosto, sou mogiano, fui trabalhar em São José. Aí minha família acabou indo pra lá, fiquei quase 8 anos técnico lá. E tem outra coisa, geralmente eu fico muito tempo onde eu vou, entendeu? O mínimo foi 3 anos, só o Palmeiras que acabou, não. O Palmeiras foi só uma temporada que eu fiquei, porque eu já tinha acertado pra outra temporada e acabaram com o time. Tava programado. Tava programado, mas pelo menos 3 anos. Espero que vocês fiquem vendo no mínimo 3 anos da minha cara. Bom, e com títulos aí, títulos aí. A ideia é sempre essa. E você chegou a ter uma semana, mas quais são as primeiras impressões do nosso time? Cara, aquela história que eu falo. Eles me contrataram porque a coisa estava ruim. Tá. Até eu brinco, eu falo, olha, alguém fala alguma coisa, eu falo, se tivesse bom não tinham me contratado. Porque eu vim para apagar incêndio, teoricamente, né? Foi uma coisa muito assim, me ligaram no sábado, domingo eu estava na estrada vindo para cá. Caramba. Então realmente foi uma coisa assim muito rápida, né? Tem muita coisa para corrigir, mas os caras estão muito afim, tanto dentro da quadra quanto fora. Mas tem que ajustar bastante coisa, estão com vários problemas de contusão, os melhores jogadores estão com problemas físicos, né? E eu falo assim, eu não sou mágico, o que eu prometo e aonde eu for, eu sempre prometi, é trabalho, é ser um cara correto, é fazer o melhor de mim e tentar construir uma grande equipe. A minha ideia é construir uma equipe vencedora, mas isso não é do dia para a noite, isso daí precisa realmente de muito trabalho, né? Eu falo, eu tenho algumas frases minhas, eu falo que falar até papagaio fala. Então, agora fazer é difícil. Então, o meu negócio é trabalhar. É o dia a dia, é o treino. Eu não sou eu sou um cara técnico motivacional. Eu sou um cara do trabalho, do conhecer o basquete. Realmente, a minha filosofia de trabalho é essa. E eu sempre falo que aonde eu fui, eu sempre consegui bons resultados trabalhando assim. Boa. A gente tá precisando. Ganhamos uma e nos acresce na prorrogação. Na prorrogação, foi. E eu acho que os caras do adversário cansou. Na verdade, nós estamos com esse problema também, né? Por exemplo, nós lutamos muito na sexta-feira, que foi o jogo contra o Mogi, ganhamos na prorrogação. No domingo, o jogo foi até menos de 48, normalmente é 48 horas depois, domingo foi domingo de manhã o jogo. O time estava morto. No aquecimento, o time já estava morto. Então, isso é um trabalho também que precisa melhorar o condicionamento físico. Eu acredito muito no basquete moderno, hoje é muita intensidade. Então, para isso precisa trabalhar no ritmo. Meus treinos eu falo que não são longos de tempo assim, mas é tudo 100%. Não tem 50%. Ninguém vai, se for para treinar 50%, vão para casa e vão embora. Então a gente realmente precisa entrar nesse ritmo, né? E eu consegui muito bem isso ano passado no Paulistano, né? A gente acabou ficando em 4º lugar, que não era esperado por ninguém, porque eu consegui que o time jogasse nesse ritmo, né? E eu acho que a intenção é essa. Se você não tem os melhores jogadores, você tem que ter um diferencial. E o diferencial vai ser a intensidade, a defesa, correr o tempo todo. É isso que eu planejo para o time, mas demora um tempinho para a gente ajustar, mas vamos chegar lá. Eu acho que
preparo físico, o time que tem preparo físico, às vezes, supera times habilidosos. Uai, a gente vê em todos os esportes. Todos os tem esportes, isso. No próprio individual, futebol, coletivo. Que é o mais comum no Brasil, a gente vê times pequenos ganhando de time grandes. Porque os caras correm, os caras têm preparo. Porque é o jogo da vida, porque o cara, né, dá tudo ali. E acho que o basquete é da mesma forma. Tá certo que é diferente a intensidade, né? Basquete e futebol, com certeza. Mas, falando de jogadores, você falou... Rapidinho, TJ. Eu vi que você tá incomodado com a sua caneca aí. Pera aí. Incomodado com a minha caneca? Por quê? Não, tô incomodado. Usa uma dessa daqui. Aí sim, velho. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Olha aí, meu povo. Copos que a gente ganhou de presente. A gente vai sortear Regis. aí pra galera que segue o Capital. Vamos sortear pra vocês, ó. Lá no nosso Instagram a gente vai sortear os copos aqui do time do Brasília. Gente, copo estilo NBA, viu? Estilo copos de Copa do Mundo. Muito bacana. Ó, o Ronald, esse aqui, o Adson disse que vai ficar com ele, porque o Ronald é de Braslândia. Ah, é de Braslândia? Pronto. Valeu demais. Obrigado aí. Legal. Pelo presente. Vamos colocar aqui no cenário e vamos colocar sortear no pra cenário galera. E eu vou usar já um aqui. Já vou usar aqui o azulzão. Valeu, muito obrigado pelo presente. Fiquem ligadinhos no nosso Instagram, que a gente vai fazer um sorteio lá no nosso Insta, @capitalpodcast. Então, a pergunta que eu ia fazer, Regis, você falou que não temos os melhores jogadores do campeonato. Mas Brasília já teve os melhores jogadores do campeonato naquela época lá, aquela fatídica época que você acabou perdendo o campeonato, quando estava do outro lado. Quem daquela época que tá hoje jogando? No nosso time tem o Arthur, né? O Arthur continua. Eu acho que, na verdade, remanescendo daquela época são dois. Um Alex, que está em Bauru, né? E o Arthur, que continua no time de Brasília, que é um cara que eu tive o prazer de trabalhar 2 anos no Universo Vitória, da Bahia, né? Eu tive 2 anos de trabalhar com ele, é um cara excepcional, né? Um cara realmente muito profissional. E legal dele estar aí, realmente. Mas quando eu falo assim, nós não temos assim, os melhores jogadores, temos excelentes jogadores, bons jogadores, né? A gente não tem os melhores no topo do investimento ainda, mas que eu acho que Brasília mudou. Hoje você escuta todo mundo muito contente, salário em dia, tudo correto, né? Então eu acho que Brasília está realmente no caminho certo para as conquistas. Esse é o caminho, esse é o caminho. E o Arthur exerce o papel de liderança mesmo no time? Como é que é? Ele não é um cara tanto assim de se manifestar, ele é um líder, por exemplo, né? Ele é o cara que primeiro chega no ginásio, apesar da idade, é o cara que mais treina. Ele sempre foi assim. Boa, maravilhoso isso. Ele sempre foi assim. Mas ele até, eu acho, por ter jogado com o Alex Nezinho, que tinha uma personalidade muito forte, né? Eram os caras assim, desde Ribeirão. Antes o time de Brasília é um time que... Esse time é um time oriundo de Ribeirão Preto, que era o time do Coque. Coque foi pentacampeão paulista. Eu era Corinthians, Mogi, eu era assistente na época, a gente perdeu a final do Paulista. No Paulista que eles não perderam um jogo, eles foram campeão invicto. E depois disso eles vieram para Brasília. Que na verdade o único que não veio é o Renato Lamas, que depois jogou comigo em São José, inclusive, porque era Alex, Nezinho, Renato Lamas, Arthur, tinha o Cipriano, Giovanoni jogou lá, eram anos diferentes, mas jogou lá. Então, realmente, o Lula era o técnico, que inclusive foi o técnico que veio para Brasília, era o Lula, né? Que foi o primeiro técnico a ganhar com Brasília, depois teve o Zé. Lula treinou aqui de 2002 a 2008. Aí depois ele passou para Dilma, que treinou o Brasil. Você falando, o Regis... Não, peraí. Não, Lula... Não, pô. Mas tem um caso legal do Arthur, que na época do time de ouro, que esses jogos contra o Flamengo, teve um jogo em especial que o jogo tava muito amarrado. Ponto lá, ponto aqui, ponto lá, ponto aqui. E olha o que uma cesta de 3 faz. O Arthur acertou uma cesta de 3 do canto. Do corner. Aquela que a gente chama de zona morta. Zona morta. Cara, a bola vai, pum, chuar. Não tem tabela pra ajudar. Exato. É chuar. É a bola que eu chuar, assim, bicho. Depois daquilo ali, o time do Brasília deslanchou já tava no no último quarto. Faltava uns 3, 4 minutos assim para acabar o jogo, tava empatado. Ele fez essa cesta de 3, o Flamengo pediu tempo, quando o Brasília voltou, o Brasília deslanchou. O Flamengo não conseguiu mais jogar, mas confiança, porque né? A moral, na hora que o cara fez aquela de 3, a torcida veio abaixo. Basquete assim. é um jogo de moral, né? Então, eu lembro esse lance do Arthur em específico, que foi assim, deu uma moral pro time, os caras foram para cima e aí o Flamengo não conseguiu mais
jogar. Esse jogo, o Flamengo, depois aí, acabou. É porque a gente fala muito de arbitragem, né? Arbitragem, quando erra uma bola, às vezes não é problema só daquele. Você fala, é uma bola que errou, não, mas depende do momento, às vezes é um momento chave crucial, do jogo. Né? Que é mais ou menos, você falou, essa bola que ele colocou foi um momento crucial que deu aquela virada na chave, né? Que dá aquela. Pô, eu lembro que a torcida ferveu na hora. Foi bem legal. Isso daí é importante. Eu sempre gostei muito de basquete mesmo, de assistir. Naquela época do Jordan mesmo, né? 97, 98, eu torcia pro Utah Jazz. Me lasquei completamente. Eu torcia pro Chicago Bulls. Se deu bem. Eu torcia contra o Jordan na época. Daqui a pouco eu faria aquela pergunta. Daqui a pouco. Mas eu sempre gostei muito de basquete. Mas eu gosto muito mais no final do jogo do que no primeiro. Assim, o primeiro quarto, o segundo quarto, do jogo. Eu assisto assim, tá bom. Porque pode mudar tão facilmente de uma hora para outra. É coisa pessoal. Sempre tive essa impressão. Primeiro, segundo, quarto, assisto de qualquer jeito. Agora o terceiro e o quarto, porque é ali que acontece. Você é discípulo do Zé Medalha. Zé Medalha foi um técnico de basquete muito conhecido, né? Ele fala que o jogo de basquete se decide nos 5 minutos finais. Então é o que vale. Mas eu tenho meio que esse pensamento mesmo. Que adianta o cara, primeiro quarto, 10 pontos à frente. E aí, tudo pode mudar. Segundo, tá. Mas geralmente no início, ali nos primeiros quartos, é onde rola aquelas jogadas que, como ainda não tem nada decidido o cara tem mais liberdade dele pegar uma bola e querer invadir o garrafão e enterrar uma bola de três. Vai chegando no final do jogo, vai mudando a tensão do jogo, né? Tudo muda, tudo vai... Mas o final do jogo de basquete... Pra mim, não se compara com o final de nenhum outro jogo, de nenhum outro esporte. Sim. Não se compara. Sim. Porque são segundos que são decididos, tem essa... É o jogo que termina, mas não acaba, né? Termina, mas não acaba. Essa bola que eu falei do Paulinho. A bola viajou, já tinha acabado o jogo e a bola caiu. Não, é muito emocionante. O basquete é muito emocionante mesmo. As pessoas que só assistem futebol no Brasil não sabem o que estão perdendo, porque, é emocionante. Mas eu acho que a cultura nossa que já tá mudando há um tempo, a gente já tá... Tem muita gente migrando pro basquete. Total, aqui no Cruzeiro Novo, que é aqui perto, tem uma quadra, eu acho muito legal isso. Futebol americano também, tem muita gente agora entendedor de futebol americano. Aqui no Cruzeiro Novo tem uma quadra... de rua. Eu ia falar futsal, mas futsal é só quando é futebol. Quadra streetball, que fala. Uma quadra de esportes que o pessoal só joga basquete. Eu fico impressionado, assim. Pessoal, sempre que passa lá, todo dia, nessa quadra é só basquete. É o streetball, basquete de rua, né? Basquete de rua. Isso é muito da hora. Isso é muito legal. Ceilândia tem muito, cara. Tem, né? Ceilândia tem muito. É a cultura do rap, né? Que tá ali andando lado a lado. O rap e o basquete são... co-irmãos. Como é que você vê o basquete atualmente, não só em Brasília, no Brasil, se você tem visto um crescimento ou não, se precisa de mais apoio, imagino que você vai falar certeza. Que sim, né? Mas como é que você tem visto isso? Cara, eu acho que o basquete passou por um momento terrível, que foi até um campeonato que não acabou, agora você vai perguntar o ano, eu não vou saber, porque Brasília estava nas finais e o campeonato não acabou, foi em Franca, se não me engano, as finais. Eu lembro disso, eu lembro. Que era o campeonato brasileiro ainda organizado pela CBB. E a partir, só briga, só problema. E a partir, o basquete estava muito embaixo. A partir desse momento foi criada a Liga Nacional de Basquete, que é formada pelos clubes. A liga é muito bem organizada e realmente deu uma ajuda muito grande para o basquete. Mas precisa ter muito mais coisas. Eu até estava conversando sobre a história de Curitiba. Eu falo que eu fui o último técnico a dar uma clínica para a Escola Nacional de Treinadores. Isso aí foi na Hebraica, um clube de São Paulo, em 2013. Desde lá não tem mais Escola Nacional de Treinadores, que é uma coisa fundamental, porque eu lembro que eu viajei o Brasil, alguns estados, algumas cidades, para poder divulgar o basquete, né, para ensinar os técnicos né, o que hoje tem de mais moderno, né, que na época era isso. Então isso é uma coisa que faz muita falta para a gente ter uma cara o basquete brasileiro, porque eu falo que como o nosso país é um país continental, cada um trabalha o basquete de um jeito. Eu fiquei 3 anos na Bahia. É impressionante, cara. O biotipo do baiano para jogar basquete é maravilhoso. Geralmente são negros, muito grandes, muito fortes da natureza deles, que não precisa de nada. Lá a gente jogava num bairro que chamava Cajazeiras, que eu encontrei 2, 3 moleques com 2,5 m, 15 anos. Forte para burro. Pedi para ir pro ginásio, os moleques não sabiam correr. Então, falta toda uma formação, que nos Estados Unidos é fantástico, porque vem da escola. O esporte é muito forte na escola. Sim. Isso faz muita falta aqui pra gente, né?
Você tem uma formação. Então tem muita coisa para melhorar. Tem poucos clubes jogando basquete, tem poucas escolas jogando basquete. Então, na quantidade a gente tira a qualidade, queira ou não queira. Se você massifica, você vai ter mais gente praticando. Então há uma necessidade de melhorar isso. Campeonatos, né? Hoje, fora de São Paulo, eu conversei com os garotos, né? Tem uns 4, 5 garotos que são da base aqui do Brasília que treinam comigo. Eles foram jogar. Eu não lembro contra quem eles falaram para mim, mas eu não conheço. Daí eles falaram, professor, aqui só tem um jogo bom. É Nós e Cerrado. Então, cara, você pega, né, uma região que gosta de basquete, que tem... Então, a gente precisa melhorar uma série de coisas para poder ter mais jogadores de nível e de melhor nível. Amanhã estreia o Gustavinho, que é o técnico do Flamengo, estreia na Seleção Brasileira, a estreia dele, contra o Chile. Acho que é contra o Chile, se não me engano, tá? É na Argentina, eu acho. E é um grande passo importantíssimo, porque hoje é o melhor técnico que tem no basquete brasileiro, o Gustavinho, um cara fora de série, fantástico, que eu acho que vai para fora do país rapidinho. E nós estamos colocando um técnico brasileiro, porque o último técnico brasileiro a comandar uma seleção brasileira foi o Lula, que eu acho que são 16 anos atrás, se não me engano. Olha só, então só pegava gringo. Então nós estamos voltando a pôr um técnico brasileiro para comandar. Então, devagarzinho eu estou vendo bons avanços. Alguns avanços interessantes. Hoje tem a LDB, que inclusive eu fui orientador dos técnicos agora, que é a Liga de Desenvolvimento do Basquete, que é Sub-22, que Brasília inclusive foi 2 times de Brasília, que é o Cerrado e o Brasília, né? Foram jogar. E que é uma liga que já tem elevado o nível dos garotos, que é até 22 anos. Então tem algumas coisas boas, mas tem muita coisa a ser feita. Eu acho que o Brasil tem um potencial, tem um biotipo muito bom para o basquete, tem muita coisa a ser feita. E realmente eu espero eu acho que a ida do Gustavinho para a seleção vai ser um passo importante aí para a gente começar esse caminho aí, que eu espero que, não sei se eu vou estar lá, eu já não sou tão novo, mas quando realmente a gente conseguir massificar o basquete, conseguir realmente grandes resultados. Tomara. Cara, o Brasil, assim, a gente só investe em futebol. E é um esporte ali ou outro, que às vezes o investimento vem do próprio atleta. Tem períodos assim no Brasil. Tem é período que apoia... Né? Depende muito... Brasil é complicado. O povo apoia, assiste e tal, quando ganha. Mas como é que vai ganhar mais vezes se não apoiar? Exatamente. Né? Por exemplo, aconteceu muito isso no Brasil. Guga, Gustavo Kirten. Que era o tênis no Brasil? Não tinha, antes dele. A gente nunca teve... A gente teve a Marista Bueno, mas foi muito tempo atrás. Aí bastou o Guga se destacar, tá doido, passou em televisão. Teve a febre do tênis no Brasil. A febre do tênis, que já passou também, infelizmente. Então, no Brasil a gente teve com o Oscar, a gente teve... Era Oscar e Hortência, né? E Hortência no feminino, que também é uma lenda viva do basquete. Hortência, Magic Paula, Janete. Então, eu acho que a gente deve... isso aí tem muito a ver também com o meio de comunicação. Por exemplo, o Luciano do Vale, quando era vivo... A mídia, né? Teve a época que era era o domingo da Band que passava, né? Que tinha toda a situação. E o Luciano do Vale gostava muito de pegar rivalidades. Então era Hortência versus Paula, no basquete feminino. Era Oscar versus Marcel, no masculino, né? Então, quer dizer, ele conseguia fazer com que o povo, né, entrasse nessa linha assim e conseguia fazer o desenvolvimento. Então, a gente depende muito da imprensa. E, infelizmente, a imprensa no Brasil é muito futebol, né? Infelizmente, é muito. O futebol está sempre em alta, independente se está bem ou não, o futebol está sempre em alta. E os outros esportes precisam de conquistas para estar em alta. Mas aí é o que eu falei, né? Do ovo da galinha. Como é que vai ter conquistas se as pessoas não apoiam e tal? Aqui que a gente conversou aqui, acho que não lembro com quem, que o Brasil ele é o país do vôlei. Desde 2001, o Brasil é o número 1 do ranking. E eu não vejo, assim, muito vôlei na TV, não vejo divulgação. Às vezes, quando eu tô zapeando lá, que eu vou no Sport TV, tá rolando um jogo de vôlei. Mas eu não vejo muita divulgação. Um destaque maior uns anos pra cá, mas não tanto. Mas assim, ainda é um esporte que... É o que mais aproxima. Que eu acho que pode... o voleibol é muito forte, a seleção, mas não é forte os clubes. O campeonato de voleibol interno, o de basquete, na minha concepção, é mais forte do que o de voleibol. Interessante. Mas a seleção, porque o voleibol, 6 meses, geralmente os caras ficam na seleção e 6 meses no clube. O basquete já não. O basquete eles ficam o tempo todo no clube, existe algum que vai ter agora, que é a bolha, por isso que nós estamos parados essa semana, porque tem seleção. Essa semana não tem jogo da NBB, porque a seleção joga amanhã e sábado ou domingo, agora eu não tenho certeza. Mas então a seleção é muito forte no voleibol.
E o que acontece? Como a seleção é forte, geralmente Olimpíadas, Campeonato Mundial, a televisão transmite. Então o público acaba acompanhando. Hoje é mais forte, muito mais forte a seleção de vôlei do que a seleção de basquete. Então o voleibol está no nível, eu acredito muito por causa disso. O vôlei, quando é seleção, realmente aí tem uma divulgação melhor. Mas o de clube pouco. Ele avaliou bem, realmente. E uma coisa muito ruim pro basquete esse ano foi não ter classificado para as Olimpíadas, né? Sim. Basquete nem perdeu feminino, o último nem masculino. jogo. Não, nenhum dos dois. Isso é muito ruim. Eu acompanhei aquele... não era pré-olímpico, era uma disputa de algumas seleções que só a campeã ia pro... Que na verdade ele teve o campeonato classificatório antes, os times que não classificaram fizeram o último pré-olímpico, né? Que era o Brasil foi pra final, não foi? Foi pra final. Se ganhar, estava lá. Final, a Alemanha e perdeu o jogo. Eu fiquei muito triste, velho, quando perdeu. Porque... E jogou a primeira fase ganhando de todo mundo, muito bem e tal. Todo mundo acreditava que ia ganhar, mas isso aí tem que dar muito mérito pro técnico da Alemanha, realmente que ele conseguiu anular os pontos fortes do Brasil. E infelizmente a gente não foi, mas eu sempre falo que tem um motivo pra gente não ter ido. Eu acredito muito nisso, né? Então eu acho que a gente precisa evoluir ainda pra realmente... Botar o pé no chão, tudo mais. Trabalhar, né? Pra... Não seria uma realidade, antes na Olimpíada não seria uma realidade hoje, entendeu? Agora tem uma outra coisa que também é importante, é que o nível do basquetebol no mundo, em seleções, é muito mais forte que o voleibol. O voleibol tem um número muito mais reduzido de seleções do mesmo nível, fortes, elite. E o basquetebol, só na Europa, se você for ver os times que ficam fora de uma Olimpíada, é impressionante. A impressão que eu tenho do basquete, eu vou estar errado, mas a impressão que eu tenho, pelo pouco que eu acompanho, Estados Unidos, claro, né? Argentina. A Argentina, acho que não está em segundo. Hoje a França está no... É isso que eu ia falar. Argentina, França... A Austrália está jogando um basquete. A Espanha. A Espanha tem a segunda liga mais forte que a ACB. E tem muitos países do leste europeu que são muito fortes também. Que era a antiga Iugoslávia, né? Se você juntasse todo mundo, ia ficar aí é um time para brigar com os Estados Unidos. Realmente. E tem algum da Ásia? Agora está muito... A África realmente está... A África realmente que está agora com muito jogador, indo para a NBA, inclusive. A NBA, eu acho que se não me engano, chama Ball. Inclusive o Neto, que é técnico da Seleção Brasileira Feminina, hoje está em Angola, na África, com o time do Petros. Eu acho que é Petros, se não me engano, o time, que é um time muito forte, que é um cara de petróleo. É um time muito forte, muito rico. Ele está lá, e a NBA montou um campeonato para os times africanos. Por quê? Porque a NBA está de olho nos jogadores para poder, né? Então, realmente, Então, a África é o país, é o continente que está realmente agora, estão de olho. Canadá, como é? Muito forte. Muito Canadá forte. É outro que eu tinha o muito Toronto forte. Raptors foi campeão 2 anos atrás. Sim, mas é indiferente disso. Se você pegar, se não me engano, são 15, 16 jogadores de bom nível na NBA. Hoje nós temos 2, né? O Raulzinho e o... Ai, meu Deus, deu branco aqui no nome. Que era de Franca, ele foi pra Austrália, foi agora. Eu sei quem é, mas também eu tô olhando eu tô vendo a cara dele aqui, mas não tá aparecendo o nome. Didi, lembrei, deu Didi. Então são os 2 jogadores que estão na NBA, né? O Cristiano Felício tava lá, daí ele foi liberado, tá na Alemanha, tá indo muito bem na Alemanha. O Nenê. Não, o Cristiano Felício, que é um pivô... Hilário, o Nenê é Hilário. Nenê Hilário. O Nenê Hilário aposentou já. Mas foi o jogador... Muitos anos. Foi o melhor jogador brasileiro que já jogou na NBA. Eu acho que ele, o Thiago Splitter e o Leandrinho foram realmente... Varejão também teve uma boa... O Varejão, perdão. Eu acho que esses 4 aí realmente... Do Oscar, que eu acho que é unânime, né? Que o Oscar... que o Oscar não jogou NBA, né? Então, eu digo assim, o maior jogador brasileiro da história, o Oscar. Sim. Depois dele, acho que esses 4, né? Tem o Vladimir Marques, que a gente não pegou, foi meu professor de faculdade, mas todo mundo fala que ele era... Ele é o Amaury Passos. São 2 caras... O Brasil foi bicampeão mundial, né? 3º lugar na Olimpíada. Então, mas é que a gente, infelizmente, a gente não acompanhou e as imagens são muito ruins, né? Foi um dos títulos mundiais foi em cima dos Estados Unidos, não foi? Porque ele foi um pan-americano. Aquele do Oscar. Do Oscar foi pan-americano? Não, foi Indianápolis. E foi a primeira vez que a equipe dos Estados Unidos perdeu. E por conta disso, liberaram os jogadores da NBA pra jogar. Como assim? A gente perdeu? Então peraí. Mas mesmo assim foi um jogo... Porque até então os caras da NBA não jogavam pela seleção. Não precisava, né? Não precisava. Mandava os filhos deles. Manda a segunda divisão, manda os caras da segunda divisão que a gente vai... Se não me engano, eram 15
Os Estados Unidos estava 15 pontos na frente no primeiro tempo. Oh. E aí foi virando, eu lembro que até os jogadores comentam, né? Alguns jogadores que jogaram, a gente acabava tendo bastante contato, né? Que a tática deles foi mandar os americanos chutar, deixaram livre. Porque os americanos não tinham muito na época arremesso 3 pontos, era muito mais qualidade 1 contra 1 da infiltração. E os caras falaram, chuta, chuta. E a bola começou a não caía do Brasil, Marcel e Oscar. E foi uma seleção muito interessante, porque todo mundo, e eu falo que é muito difícil quando você joga trabalha em grupo, coletivo, todo mundo jogou pro Marcel e pro Oscar. Todo mundo aceitou pegar rebote, defender e passar a bola para os dois jogarem. Realmente foi diferente e merece muita conquista, não tem muito contato. O Guerrinha daquela época, o Cadum mora em São José, na minha cidade hoje, o Cadum que fez parte, né? Então tem alguns jogadores que fizeram parte que a gente acaba tendo contato e a gente sempre escuta muitas histórias. Acho legal essas histórias de que, por exemplo, um time abre mão em prol de, por exemplo, de 1 ou 2. Exatamente, isso é muito difícil. Gente, joga, isso é muito difícil. Vamos fazer para que aquele cara decida pra gente. Então, é a questão de humildade muito e reconhecimento. E os caras têm que ser muito bons, esses dois que vão decidir, tem que ser muito bons. Porque a pressão aumenta nele. Mas geralmente, eu falo em qualquer time, você sabe que tem geralmente 2, 3 caras melhores. Normalmente, a maioria dos times, né, tem esses 2, 3 caras. Agora é muito difícil o que ele falou. É abrir mão, e uma das primeiras coisas que eu falo quando eu chego no time é falar, não interessa o nome que está atrás da camisa, que é o nome do jogador, me interessa o nome do time. Mas entre você falar e você conseguir realmente que isso se concretize, que realmente que o espírito da equipe seja essa, é muito difícil, mas quando você consegue também é sucesso garantido. Porque é um esporte coletivo. É um esporte que vive de ações individuais, sim, mas é um esporte jogado de forma coletiva. E se 2, 3, por exemplo, o melhor jogador não liga pro time, só quer saber dele. Os caras chegam na hora de decidir e falam, deixa o cara jogar sozinho. Então não tem aquela coisa de grupo, né? Deixa eu falar do mito agora. Pera aí, deixa eu te contar. Tem um episódio do Maluco no Pedaço que rola disso, que os caras pegam a bola, toca pro Will. Toca pro Will. É só pra isso. Aí joga pro Carlton uma hora, a última bola, ele Will, rouba a bola, joga câmera lenta e ele erra. A cesta tá aqui, a bola vem assim, câmera lenta e... Tipo, todo mundo, caramba, olha só. Realmente era pra jogar pro Will. Era pra jogar pro... Falando do outro mito, sem ser o Will, o Michael Jordan... Obviamente você deve ter assistido o documentário do Netflix. Sim. Né, que é incrível. Deu pra ver lá que ele era esse cara que resolvia, que sabia que era melhor, ele sabia que era melhor que todos, mas ele chamava o coletivo. Ele chamava o coletivo. E ele tinha uma coisa, né? Ele é um dos melhores marcadores. Então, quando o cara é bom jogador, é muito difícil o cara que é bom jogador que se dedica defensivamente. E quando você tem isso já atrai os outros jogadores, porque fala, pô, o cara, apesar de ser o melhor, ele tá se dedicando. Porque a defesa geralmente é querer. É o cara querer, o cara entregar, e ele tinha essa característica, isso aí também ajudava muito. Né? E ele cobrava todo mundo, mas, disciplina, horário, treino. O Pippen tá bravo com ele agora. Eu ia falar agora, o Pippen falou semana passada que ele não gostava, ele não defendia. Ele falou justamente o contrário. Um grande jogador. Era muito fácil ser Michael Jordan, porque ele não corria, não defendia, a gente fazia tudo pra ele. O Pippen tá putaço com ele. Por causa do comentário que ele falou no caso. Ele lançou um livro, o Pippen, agora. Lançou um livro falando sobre essas histórias. Ele lançou um livro agora. Tá sendo a maior polêmica nos Estados Unidos, que é um livro que ele lançou. Outra parada legal que o Jordan, o Bulls contratou o Dennis Rodman. E o Dennis Rodman era um cara que era rival deles. Sim. Só que era do Piston que era o bad boys mais... E que eram os bad boys, que eram os caras que batiam. E os caras falavam assim, quem você quer que contrate? Traz o Dennis Rodman. Pô, mas o Dennis Rodman é do Piston, você não quer um defensor, era um reboteiro, né? Quer um reboteiro bom? Contrata o cara. Pô, mas o cara bateu em tudo no último jogo. Contrata ele. Ele tem vários jogos de 20, 25 rebotes num jogo e 0 pontos. Ele tava ali pra pegar rebote. Ele sabia que a função dele era aquela. Ele pegava a bola, passava pro Jordan, vai lá agora, peguei meu rebote. É incrível, esse documentário é incrível. Agora, a pergunta que eu já fiz aqui umas 2 vezes, mas agora eu vou fazer pra uma pessoa da área que vai responder com propriedade. Então, vamos lá. Regis, quem é melhor, Jordan ou LeBron, e por que é o Jordan? Não tem comparação nenhuma para mim. Jordan é Deus. Jordan tá acima. Os humanos, o LeBron, Magic Johnson, a gente pode fazer uma lista aí de grandes jogadores fantásticos, mas LeBron, Michael Jordan, como Pelé, né? Eu acho que é a mesma coisa, apesar de eu ter visto pouco Pelé, não tem comparação. Não tem Chupem os antes aí, o pessoal que fala que é LeBron, cara, eu também acho que molecadinha não viu. tem. Molecadinha que deve ter assistido o documentário, deve ter
começado a perceber que tem uma diferença dos dois. Porque quem não viu o Jordan... Eu acho que quem chegou mais próximo pra mim foi o Kobe. Eu ia falar agora. Kobe foi o que chegou mais próximo, mas mesmo assim... longe. Eu acho que a comparação correta... hoje, né, de LeBron e Jordan. A comparação pra mim hoje é LeBron e Kobe. Quem é o segundo maior, né? Porque o Jordan assim, é igual o Pelé, falou assim, tira o Pelé, vamos comparar agora o Jordan, o LeBron e o Kobe Bryant. É Messi e Maradona, né? Pelé tá fora e depois é o segundo aí. Quem é o segundo? Assim, eu sou muito fã do LeBron, eu acho um atleta, um profissional, um cara assim... Mas eu ainda acho que o Kobe foi mais jogador. Que o LeBron? Foi. Essa discussão, esse debate eu aceito. Agora, do Jordan, ele foi para 6 finais e ganhou todas. O Jordan. Isso é uma coisa... Não, e ele foi tricampeão, ele parou, voltou e foi tricampeão de novo. É uma excelência, uma coisa assim de outro mundo mesmo. É talento, é dom também, que eu acho que não é só dom, mas é treino, é disciplina, é tudo junto. É um pouco do CR7, o que o Cristiano Ronaldo hoje tem, de disciplina, de treinamento e tal. O Jordan tinha isso no basquete com um talento, meu Deus do céu, uma coisa... Eu acho que foi o Kaká que falou isso, eu concordo plenamente. O Kaká falou assim, olha, tem os grandes jogadores, mas aqueles, além de ser grandes, talentosos, grandes jogadores, que são disciplinados, que são atletas, que cuidam do corpo, é o craque. Exato. O craque é o coisa. Você imagina o Ronaldinho Gaúcho se ele fosse... Eu acho que poderia ser o segundo maior da humanidade aí, depois do Pelé. Mas ele não tinha essa parte, então não tava. Ele preferiu os pagodes. Eu como trabalhei... Eu não posso julgar o Ronaldinho também, né? Porque... Pagode, mulherada. Sambinha ali... Mas eu acho isso, eu acho que ele seria o segundo... maior. Ou discussão seria Messi, CR7 ele seria o maior desse século. Ele seria o maior desse século. Ele é incrível, ele não levou muito a sério mesmo. Né? O LeBron lembra muito o Cristiano Ronaldo, no sentido que é um cara. Me falaram, né? A gente sempre escuta, né? Que ele gasta $1,5 milhão, mais ou menos, com o corpo dele, o LeBron. Caramba! Entre pré-tempo de alimentação, de todo tipo de cuidados que possa ter, ele gasta $1,5 milhão. Falando do Cristiano Ronaldo, eu já ouvi falar que ele tem uma máquina de. É uma máquina, né? Que ajuda a regenerar o corpo dele, assim, depois do jogo. Geralmente o jogador brasileiro vai pra piscina de gelo, né? Hoje tem eu não sei o nome que eu não entendo, mas tem uma calça que eles põem também que ajuda bastante. Aí ele tem um negócio que ele entra lá, fica lá, sei lá, 15, 20 minutos lá, é como se ele tivesse ficado 2 horas na piscina de gelo, sai... Todo tipo de tecnologia que existe, ele deve usar, com certeza. Ele não deixa o filho dele tomar banho quente. O Cristiano. Porque ele só toma banho gelado, porque é muito mais saudável e tal. Nossa. E ele faz a mesma coisa. Deve ser chato. O Evral, mas deve ser muito legal. Ele deve ter o Play 7. Não é o Play 5, deve ter o Play 7 já. O Evral, o lateral do Manchester, uma vez contou que nunca aceite jantar com o Cristiano Ronaldo. Ele falou que foi jantar na casa dele, não tinha carne, não tinha isso, não tinha porra nenhuma, era só uma comidinha. Alfafa, brócolis. Ele chegou com a fome da porra. A gente sabe o quanto isso é difícil, né? Você imagina um cara que tem tudo que ele tem, podia fazer o que ele não pode. E não faz, né? Não faz. E não porque não quer. E não quer. Mas só para encerrar o assunto Jordan, eu acho que não tem comparação porque o Jordan mudou o basquete mundial. É isso. Basquete antes e depois do Jordan. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que pouquíssimos conseguem. O Pelé conseguiu também isso, né? Isso daí eu já falo que eu não discuto. Eu falo que tem algumas coisas que a gente não discute, né? Futebol, religião, política, essas coisas não discute. E Jordan a gente não discute também. Então... Adorei isso. Mais fã ainda seu agora. Maravilhoso. Acabar com essa discussão de vez. Não faço mais essa pergunta aqui. Morreu hoje. Você vai fazer. Eu tenho certeza. eu fiz pro... Esse dia foi louco. Você fez pro Carter. Pro Carter e pra mais alguém, não sei por que surgiu o assunto. Talvez a Rebeca Guzmão. Talvez a Rebeca. Maravilhoso. Está decidido aqui, está decretado a resposta final. Que a pergunta agora vai mudar. Quem foi melhor? LeBron ou Kobe Bryant? E por que o Kobe Bryant? Boa. Cara, eu vou contar uma história do Kobe também que é muito legal e isso daí é muito interessante. Ele foi para uma seleção americana e o preparador físico chegou para os jogadores e falou, quem quiser, lá é muito treinamento individual, personalizado, né, tal, quem quiser um trabalho esse, liga para mim, fala para mim. Beleza, acabou o treino da tarde, foram embora para casa. O preparador físico falou que era umas 11h30, ligou o Kobe. Pô, você falou aquilo, eu queria fazer o trabalho. Legal, amanhã a gente faz. Não, eu queria agora. Tá bom. 11h30, foram pro ginásio, fizeram um trabalho físico e ele começou a arremessar. E deu 1h, 1 e pouco da manhã, o cara foi embora. Foi para casa, dormiu, acordou arrebentado, porque dormiu pouco, chegou pro treino da manhã e o Kobe suado, chutando. O cara chegou para ele e falou, pô, Kobe, você não tá cansado? Ele falou, não, eu não fui embora.
Eu não fiz a quantidade de bola que eu tinha que fazer, eu não fui embora. Ele passou a noite treinando. E ele é um cara que chegou onde chegou fazendo assim. Ele disse que ele era insuportável o nível de competição dele, o nível de extremamente profissional. Cara, não tem segredo, cara. Essas coisas, esse essas é o segredo, histórias. Esse é o segredo. O Jordan era assim, o Kobe era assim, o Oscar já falou várias vezes. O Oscar, ele tinha, eu acho que é doença até. Diz que quando ele vai comer, por exemplo, caixa de banana, ele comia 12, 14 bananas de uma vez. Ia tomar Coca-Cola e ele treinava assim. Eu sei porque eu joguei 5 anos no Palmeiras e ele começou no Palmeiras. Ele pagava pro garotinho de que pegava a bolinha de tênis, pegar a bola, para pegar a bola para ele. E aí tem uma outra história, porque o Nilo foi meu ídolo e o Nilo jogou com ele na seleção e o Nilo me contou isso. Falou, Regis, um dia eu cheguei no Ibirapuera, eles treinavam no Ibirapuera, lá em São Paulo. Cheguei no Ibirapuera pro treino da seleção, o Oscar suado, com a mulher dele pegando bola pra ele e ele dando esporro na mulher dele porque não tava passando a bola direito. O Nilo fala isso, e tanto que ele fala que ele é apaixonado pela mulher dele e a mulher dele foi uma grande incentivadora dele e tal. Mas não tem, cara, os segredos são esses que a gente vê. O Carlão, trabalhei com o Carlão Mamão também, que foi técnico, ele falou que foram fazer um torneio na Argentina com o Oscar, ele era assistente da seleção brasileira, ele foi assistente numa Olimpíada, inclusive. Ele falou que foram jogar na Argentina, o Oscar amassou o aro, foi muito mal. Acabou, o Carlão era assistente, acabou o jogo, o Oscar falou, Carlão, você pega a bola pra mim? Falei, beleza. Daí falou, Oscar, já desligaram a luz, só tem um refletor aceso. Eu falei, não me interessa. Foi lá, chutou mais 500 bolas depois do jogo. Então, a história que você vai escutando é isso, cara. Não tem segredo. O cara quer saber, o segredo é esse daí, né? Até pras lendas, até pros maiores. Mas eles são lendas por causa disso. É exatamente isso, né? E mesmo depois que se tornam lendas, continuam. Continuam. Senão você perde, cara. É incrível como é sempre assim. Você vai ver as histórias. É isso. Pelé eu não sei. Pelé eu não... Confesso que eu não sei se... tem muita Pelé eu ouvi falar que ele treinava muito de esquerda a direita, porque pra poder chutar com os dois pés. Provavelmente. Devia ser também. Mas aí tá uma coisa. Viu porque a gente nunca se deu bem em esporte? Não, quando eu era moleque jogava bola, eu jogava bem. E aí eu escutava meu pai ver jogo, e meu pai falava assim, o atacante é pra frente do gol, chutava o narrador, mas caiu no pé esquerdo que não é o bom. Meu pai, como não é o bom, porra? O cara é profissional, ele tem que saber chutar com as duas. E eu cresci com isso na cabeça, quando eu ia jogar bola, tinha época que eu ficava querendo chutar só de esquerda. No início, saía só... Mas desenvolveu, né? Aí depois desenvolvi, chegou uma época que eu conseguia chutar com as duas e tal, eu falei, pronto, se eu um dia virar profissional, o narrador não vai falar isso pra mim, ficar no pé ruim. É isso aí. É treino, né? O corpo é uma máquina, né? Um computador que você vai adaptando ali, acrescentando programas. É uma inteligência que vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo o seu movimento, essa que é a palavra. Tem hora que você vai arremessando. Eu cheguei na época a treinar basquete na escola, num time que tinha lá, mas eu era... Nossa senhora, eu cheguei, já arremessei assim. Lavadeira, a gente fala, que eu joguei de lavadeira. Mas aí comecei, aí jogava assim, eu era reserva do time, jogava. Até que a hora que eu comecei a jogar, acertar mais, assim, mas foi treinando durante um ano, assim, que eu estudei. Continuei reserva. Mas melhorei, eu via nitidamente a minha evolução de arremesso, de quem começou arremessando assim e foi pra arremessar igual o levantamento de vôlei, eu já tava começando a conseguir jogar. Então, eu tive essa evolução porque eu fiquei muito tempo treinando. A mesma coisa é o cara que fica chutando 500 vezes, ele desenvolve. Eu tenho um irmão que hoje tá morando na Grécia, que ele chegou a cogitar, né, ser profissional, treinava muito, arremessava demais também. Basquete? Basquete. Eu sempre tive basquete próximo. Qual que é a sua altura, TJ? Por conta dele, meu pai também sempre gostou. Minha altura é 1,83,5. Com tênis ou sem tênis? 1,83. Sabe por que a gente brinca? Porque quando a gente contratava americano, agora melhorou. Quando a gente contratava antigamente estrangeiro, ele saía com 2,10 chegava com 2,4 aqui no Brasil. Eu falei, porra, eu acho que era o salto alto. Porque tava de salto 6 centímetros de tênis lá. E no basquete isso é absurdamente importante, né? Principalmente por posição de pivô, precisa ter uma certa altura. Né? Defesa, né? Defesa e tal. Tem o Barker, que é uma exceção que tinha 1,98, era um cincão que arrebenta, mas aí era caras fora do comum, né? Charles Barker, que foi então foi... Os maiores encrenqueiros do basquete. Muito forte. Hoje, você sabe qual que é o cara mais alto hoje no campeonato? Cara, brasileiro acho que é 2,14, 2,15. Eu acho que o Felipe de Mogi tem 2,15, que é um garoto reserva. Ele faz assim, tampa cesta. O Douglas Curtis. Ele enterra assim, ó. O Douglas Curtis, que jogou comigo lá em Salvador, tinha 2,15. Forte pra caramba também.
Eu acho que na NBA agora, não sei se é 2,26, 2,20 e pouco, tem jogador de... Isso, cara. É muito grande. Não faz cesta, não tem como. Você é um bloqueador do vôlei. Tem como, né? Tem como. Cara. Deixa eu tirar uma dúvida. Já ouvi falar que na NBA, muitos produtos, muitas coisas que são consideradas doping no esporte olímpico, tudo, lá não é, para que o atleta ele realmente tenha uma melhora na performance dele e que melhore o espetáculo, porque eles não vendem, né, o jogo, é o espetáculo, né? Espetáculo, É verdade isso? Cara, é assim, eu também não sou um profundo conhecedor de NBA, mas existem sim diferenças. Lá, como você falou, é um espetáculo. Eles não são vinculados à FIBA. É um campeonato totalmente à parte, porque se fosse vinculado à FIBA, teria que seguir as regras de dopagem, tudo isso aí não são. Uhum. Então, eles têm, por exemplo, eles são muito preocupados com cocaína, porque eles têm medo do jogador cair na quadra e morrer. Entendeu? Então eles têm muita preocupação com cocaína, então eles têm bastante exame de cocaína, mas tem algumas coisas que eles realmente liberam. Eu acho que a maconha, né, ali, né, é muito... E tem algumas coisas que, por exemplo, eles jogam 82, se não me engano, 82, 83 jogos na fase regular da competição. Isso é no número de meses, 5, 6 meses. Então, quer dizer, eles jogam 4, 5 vezes por semana. Então os jogadores acabam usando muita coisa para que eles aguentem. Porque não há quem fora as viagens, joga os dias, joga um dia assim, e muitas vezes jogam um dia, no outro joga de novo, e às vezes com o mesmo time. Então é muito desgastante. Então realmente lá tem as regras deles, mas eu também não posso garantir nada, porque eu não sou um cara conhecedor, para você falar alguma situação, você tem, mas que realmente há um diferencial, assim. Isso aí... E talvez se a gente tentasse, assim, desvincular a Federação Internacional e tentar criar a nossa NBA, mas não tem condição nenhuma hoje, até porque não temos condição financeira, né? Porque um jogo de NBA rende se você cobrar aqui no Brasil, você cobrar muito caro, não vai pouquíssima gente no ginásio. É outro, não tem. Lá é business, lá é negócio, lá é totalmente diferente, é outro universo, é outra coisa. Lá são franquias. Aqui no Brasil é franquia também, mas a franquia envolvida geralmente com o clube, a prefeitura, é muito diferente. É outro universo, né? Não tem a menor condição. Não, eu tô vendo aqui na sua camisa, são os patrocinadores, apoiadores? Eu acredito que se estou chegando agora, eu não conheço alguns. Não, porque acho que é interessante... Tem atrás alguma coisa. É interessante falar das marcas, mostrar as marcas que estão apoiando. O Seib e o Girafas é de Brasília. Girafas são empresas de Brasília. São empresas de Brasília. BRB também. Newon, Budweiser. Eu acho que atrás tem alguma Colégio coisa. Everest. Academia Evolve, essa é uma Academia. Colégio Everest. Colégio Everest. Eu não... Legal. O BRB, por muito tempo, o nome do time de Brasília era BRB, né? Não é mais, Foi CEUB, foi BRB, foi Universo. Não é mais, né? Não é. Não, BRB, agora é só Brasília basquete mesmo. Brasília. Eu acho que não. O que eu soube é que o BRB dá dinheiro para por exemplo, eu acho que o Cerrado também, o BRB é um dos patrocinadores. Tá. Não, que teve uma época que o nome do time era BRB. É isso aí que eu escuto de fora, porque eu nunca perguntei agora que eu cheguei, eu nunca perguntei. Você chegou uma semana. Chegou ontem, tava dormindo aqui, pô, no estúdio. Tanto que o BRB é o patrocinador do time de basquete de Brasília, do Flamengo, pô. Também de basquete. O Flamengo. O BRB... Inclusive fez alguns jogos, o Flamengo fez alguns jogos aqui. Ele é obrigado, se não me engano, ano passado, a fazer 6 jogos aqui em Brasília, porque o patrocinador era o Banco de Brasília. O de futebol também é do BRB, então, sem dúvida... não é mais como era, mas eu lembro que teve uma época que o nome do time era BRB, tinha que falar, né? Sim. BRB Brasília. CEUB também, uma época... Foi CEUB. Também foi CEUB, que é a faculdade, universidade aqui de Brasília. Sim. Hoje, então, é... Basquete Brasília, Basquete Brasília. Legal. Mas é bom sempre valorizar essas empresas que apoiam. Sem dúvida nenhuma, é fundamental. Eu acho muito importante, velho. Isso é muito importante mesmo. E várias empresas de Brasília, né? O BRB, o Girafas, o Seibin. Empresas grandes. Por sinal, almocei no Girafas hoje, hein? Já tô fazendo aí. Girafas, não é só falar, já você ganha um VRzinho do Girafas. Não ganha nada, não. Não ganha nada. Girafas. É como eu tinha o compromisso com vocês, eu saí do treino, eu parei no shopping lá e já comi no Girafas. Não, mas Girafa salva muito, tá doido. É bom, melhor prato... melhor PF, custo-benefício. Girafas é muito bom. E eu também gosto muito do hambúrguer do Girafas. Durante muitos anos eu comia o galo de briga, assim, toda semana. Galo de briga e o Brutus, né? São os Mas dois. eu gostava muito do galo de briga. Era bom pra caramba. Ainda até hoje é bom. Sinto falta do crepezinho, tinha um crepezinho antigamente lá. Sinto falta. Vou mandar esse trecho pro dono. É isso ele aí. fazer o crepezinho. Ô, seu Girafas. Seu Girafas. Faz o crepezinho pra nós. Eu conheço ele, esqueci o nome, pô. O filho do dono que é quem comanda hoje.
Foi candidato, inclusive. Foi candidato mesmo. Foi candidato. Ele quase me contratou para fazer uma melô do Girafas. Melô do DF. Girafas. Só que do Girafa, porque é daqui, né? Falando do Girafas. Eu não sei se eu vou saber o nome dele. Eu não vou saber o nome dele, não. Mas depois eu lembro. Você que sabe o nome dele, comenta aí pra gente. Dono do Girafas. Apoia. E patrocina nós, dono do Girafas. Patrocina, né? É lógico, opa. Porque aí, né? Hoje de patrocínio, quem a gente tem, então, o TJ de patrocinador? De patrocinador, nós temos a empresa, que é a Solaris Caps, que fornece para você que está precisando cuidar da sua saúde, cuidar do seu cabelo, unhas e pele, esses 2 produtos aqui. O New Life Hialurônico, que auxilia na manutenção da saúde da sua pele, para você que tá precisando realmente cuidar da pele, marcas de que tem manchas, né? Mancha. Vai ficando, a idade chega para todo mundo, né, Regis? E aí, o que a gente faz? A gente vai cuidar um pouco, dar um tapa ali na pele. E não é só mulher, não. O homem também tá cuidando pra caramba. Com certeza. E o New Life, muitos chamam de o Botox natural, porque ele é 100% natural, todos os ingredientes são 100% naturais e certificado pela Anvisa. Certificado pela Anvisa, não é remédio, não é medicamento. 2 cápsulas dessas por dia, você está cuidando da sua pele com o New Life Hialurônico. E também com 100% de substâncias naturais, também aprovado pela Anvisa. Temos o Venus Hair and Nails. Venus Hair and Nails, para você cuidar do seu cabelo e da sua unha. Mulheres, principalmente, têm unhas quebradiças, unhas às vezes mais... As pessoas frágeis, exatamente. Aí quebra qualquer coisa, o cabelo às vezes está caindo muito, estresse, aquilo tudo. O Venus veio para isso, para diminuir essa queda do cabelo e dar mais força. Acho que é força, né? Para as unhas evitarem quebrar. Tem muitas vitaminas, também 100% natural, certificado pela Anvisa. Esse aí tá fazendo sucesso. O Black Friday já passou, mas ainda tá com preço do Black Friday? Black Friday vai até o final de novembro. Final de novembro, até o último dia de novembro. Então, para você comprar com um precinho muito camarada, Venus Hair and Nails e o New Life Hialurônico. Tá aí, ó. Nosso patrocinador. Poderia também ter Girafas, também poderia ter o Sabin, o BRB. Poderia, a gente vai chegar lá. Vou conversar com eles, vou reunir todo mundo aqui pra... Como assim? Como assim? Ei, que história é essa? Porra. Legal. Você falou aí a gente falou aqui do espetáculo, do business que é o basquete nos Estados Unidos, e acho que dá pra gente falar que é um dos segredos para tornar o basquete mais popular. Né? Fazer dos jogos grandes eventos, que é o que tem acontecido aqui, como você falou. Né? Aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília. Os jogos no Nilson Nelson. Você acabou de chegar, com certeza, mas você tem visto essa mudança no resto do Brasil, assim, de transformarem os jogos de basquete em eventos, em espetáculos? Eu acho que depende muito da praça, do local. Por exemplo, estava no Paulistano, que é um clube social, é o clube da elite, né? O título do Paulistano custa R$600 mil, o título do clube. Então, realmente, realmente, o dia que eu soube... Você começou com 600, eu falei, 600 ainda dá. Pra virar dono do clube, beleza. Assim, Não, realmente lá é elite da elite de São Paulo, né? Então, é um clube que não se preocupa tanto com essa situação, fazem bem feitinho os jogos, tem as coisas dele, mas cada clube cada lugar tem sua, né, característica, mas sem dúvida nenhuma, cada vez mais é fundamental o espetáculo, você fazer um lugar que a pessoa vai levar a família, que vai se divertir. Brasília está pondo música, tem um telão maravilhoso. Realmente, os 2 jogos que eu participei, eu vi uma cara diferente da maioria dos lugares aí. Isso aqui eu acho muito bem legal também. Ó. Isso aqui, cara, tudo isso aqui é o marketing, né? O business envolvido, tudo isso aqui é muito legal. O cara ir num jogo de basquete do Brasília, poder comprar um copo desse, pô, isso é um copo da hora demais, é bonitão. E coleciona, pô. Esse Depois ele completa, ele completa o time de copo. Completa o time de copo, né? Colecionável. Muito da hora. Isso tudo é muito legal. Tomara que cresça cada vez mais em Brasília isso aqui. Eu tô louco pra ir assistir. Já falei, não é de agora, tem um tempinho que o pessoal me chama, tem um conhecido meu que sempre está envolvido em jogos de basquete e pretendo, ainda mais agora que você vai dar os ingressos pra gente, né? Ele falou ali que... Eu preciso ganhar primeiro, mas quando eu ganhar eu vou poder dar. O Regis falou pra gente que ele consegue 10 pares de ingressos, tranquilo. Sem dificuldade nenhuma. Qual que é o próximo jogo do Brasília? O próximo jogo é em São Paulo, né? Dia 1º contra o Corinthians e na sequência contra o Paulistano.
Depois a gente volta pra cá, tem mais 3 jogos, mas eu vou de 2 em 2 só, viu? Isso é uma outra coisa que eu tenho comigo. Não, também não... Porque não adianta, né? eu gosto de 2 em 2, eu vou sempre de 2 em 2 jogos. Eu sempre falo assim, não adianta projetar muito pra frente, porque também a gente não sabe. Eu sei que o último jogo é com o Cerrado aqui, que vai ser o clássico, né? Eu não sei só se é no Nilson Nelson ou é na quadra do Cerrado, eu já não... Onde é a quadra? Você não Era a sabe? antiga quadra do Brasília. Tá, o antigo clube. É o antigo clube que o Brasília jogava, tá? Ótimo. Mas, cara, o que eu prometo é muito empenho para que esse time, o mais rápido possível, seja bem competitivo, que lute muito. Eu sempre falo que o time, quando joga na sua casa, ele tem que ter muita disposição. A torcida liga muito para isso. É o time que se joga na bola, que vai dar o máximo. E para outro time vir ganhar aqui em casa, tem que ser muito, muito difícil, realmente. Mas isso é uma construção, é o que eu quero também. A gente vai brigar por isso. Um pouco de paciência é o que eu peço aí pro torcedor. Boa. Mas a gente quer ver esse ginásio aí lotando, a gente quer ver... E aqui eu falo que tem lugar que você sabe que você pode crescer só um pouco. Aqui o quanto você pode crescer é infinito. Porque eu falo que só de não ter um grande time de futebol, já é... Concorrente, né? Eu fui técnico do Palmeiras, fui técnico do Corinthians e fui técnico do Vitória. Então você sabe que você só cresce, né? 2 times grandes, Corinthians e o Vitória, e um time... pequeno, médio, né? Palmeirense? Palmeiras. Ah, não, Deixa eu fazer a pergunta. O Palmeiras tem mundial de basquete? Não. Pelo menos pra falar, né? Pelo menos basquete. Que tem mundial. Não tem. O apoio da torcida é muito importante, da mídia, por isso que a gente tá trazendo você aqui também. Exato. Isso tudo é muito importante pro basquete. A gente trouxe aqui o Regis primeiro que o Globo Esporte. Primeiro que o Globo Esporte. Com certeza. É o primeiro lugar que eu vou aqui. Chupa o Globo Esporte, mas com todo respeito. Chupa com respeito. Exatamente. Você vai com certeza na entrevista lá. Mas, João, uma coisa que eu posso garantir pra você, que é assim, a nossa torcida aqui, cara, a gente é muito apaixonado pelo basquete. O nosso time aqui, a gente ganhou muito, então a gente tem um carinho muito grande, pelo time de basquete. A partir do momento que a gente começar a enxergar o time ganhando, indo pras cabeças, você pode ter certeza que cada vez mais o ginásio vai lotar. Legal. Até o momento que isso vai virar uma atmosfera de estádio de futebol. Eu vim pra cá pra isso, pra buscar isso. Tomara de verdade. A gente teve isso no passado e foi muito bom. Era muito legal. Eu fui em jogos. Para retornar isso, a gente precisa de uma faísca que ela acenda e a gente vai. A gente vai mesmo. Boa. Antes de encerrar, 2 observações. Primeiro que dia 30 é hoje. Porque a gente... a gente vai... a gente que tá gravando antes, né? Segredos, a gente tá gravando antes. Vai passar no dia 30. Então, o desconto para você comprar com preço de Black Friday é até hoje, tá? Tá assistindo aí agora? O QR Code tá aqui no canto superior direito. Coloca o celular aí na câmera, aponte o QR Code para você comprar ainda hoje, até dia 30. Com 50% de desconto. Com 50% de desconto. Outra observação que eu lembrei o nome do dono de Girafas, Alexandre Guerra. Você botou no Google, né? 3 Não, horas que... eu lembrei. Eu lembrei. Pesquisei no WhatsApp, Alexandre Guerra, dono do Girafas. Obrigado por apoiar o time do Brasília e obrigado por apoiar a gente futuramente aí. Por favor. Com vários galos de briga. Tá bom já, né? Tá ótimo, o galo de briga já ajuda. Agora, a gente tem uma pergunta que não sei se você vai conseguir responder, mas vamos fazer mesmo assim, né, Rodrigão? Vai sim. Vamos fazer. Pode fazer, vai. Nosso podcast, ele é de Brasília para o Brasil. A gente tenta mostrar aqui para as coisas de Brasília, tudo de Brasília. A gente é apaixonado pela nossa cidade e a gente tenta levar Brasília para o Brasil, para as pessoas tirarem aquela impressão que Brasília é política. A gente é muito mais que isso. Política é isso aqui, ó, perto do que é a nossa cidade. A gente é rico em cultura, em música, em esporte, em tudo. E aí eu te pergunto, faço 2 perguntinhas. O que você levaria de Brasília para o Brasil, que você vê em Brasília, mas você não vê no resto do Brasil? E o que você traria do Brasil para Brasília que você acha que está faltando aqui? Você acha que não tem aqui? Olha, o que tá faltando aqui eu realmente ainda não sei, mas o que eu levaria daqui é esse lago que tem aí. Hoje eu passei pelo lago. Rapaz, hoje a gente foi treinar no Minas, né? Então eu passei pelo lago, coisa linda, hein? Que espetáculo, E hoje tava solzão, também passei. Eu passei, porque a gente treina no Nilson Nelson, mas como vai ter o show, né? Tá até previsto o show, a gente vai estar treinando no Minas, né? No clube. Teve show. Teve show sábado do Whindersson Nunes. Isso. E então fomos treinar no Minas, cara. Coisa linda, O lago impressiona muito que não é daqui.
Porque não imagina, Brasília, uma cidade que não tem praia, só prédio, política. Quando vê aquele lago... E quando fala assim, tem um lago lá, o cara deve pensar Acha que é um laguinho, é um laguinho. Né? Que é um laguinho. Espetáculo. E o Lago Paranoá foi totalmente fabricado. É mesmo? Totalmente fabricado. Não é natural. Totalmente feito pelo homem. Assim como Brasília, assim como Brasília toda. Eu vou convidar você depois de assistir o nosso episódio, eu acho que é o 18, que a gente fala com o Histórias de BSB. Histórias de BSB, o João Amador. João Amador, ele é um cara que estuda Brasília, ele conta muita história Historiador de Brasília, ele tem um Instagram que só conta curiosidades. E aí ele tem uma curiosidade que ele conta que o lago, antes moravam famílias ali, e o governo falou, ó, vai ter um lago aqui. Vai ter um lago aqui. Sai daí. E a água vai subir. Sai daí. E a água começou a subir e o povo não saía de lá. Aqui o quê? Que negócio de lago, até parece. O cara ia dormir com a água batendo aqui no joelho. Legal, vou assistir isso. É legal você conhecer um pouquinho da nossa história. Legal. Pô, legal, bom saber que o lago te impressionou assim. Você não sabe ainda o que falta em Brasília, né? Ainda preciso conhecer um pouquinho mais. Né? Quando você voltar com o título da NBB, aí você já troféu, aí você vai poder responder essa pergunta. Exatamente. Legal, com certeza. Se bem que não falta nada em Brasília, né? Se bem que... Não, falta as suecas. As suecas. As suecas e as norueguesas. E as norueguesas. Isso é de outro episódio. Regis, muito obrigado. Primeiro por aceitar treinar o time de Brasília, vir à capital federal, um cara com tanta experiência, um currículo tão grande como o seu. Muito obrigado por vir a Brasília e por vir ao Capital, que fala um pouco da sua história, dos seus planos com o nosso time. Olha... E contar curiosidades, né? Contou curiosidades também, coisas de bastidores, de alguém que tem propriedade para falar. E se, já torcia pro time, claro, né? Torcia de longe e tal, agora torcerei mais e prometo que vou também, perto, e vou divulgar e ver se mais gente vai também para assistir ao vivo. Isso é muito importante. Valeu mesmo. Legal, eu que agradeço a oportunidade, estar podendo falar de basquete, poder conhecer Brasília, né? Vocês fazem parte da história aqui, né? Então conhecer Brasília também. Legal, prazer. Depois valeu. Passa para ele a Melô do DF, que ele vai descobrir a característica de cada cidade. Você vai saber os estereótipos de cada cidade satélite de Brasília. É uma música que eu fiz aí. Então, você não vai entender, mas vai... Você vai rir dele aprender. Só. Você vai aprender, Vai. E me ver de sunga também em frente ao Varjão. Pode ser que você não queira ver essa parte. Essa parte deixa quieto. Tá aí, muito obrigado. Obrigadão pela presença. Valeu, gente. Valeu demais. Vim todo basqueteiro hoje, preciso de uma blusa do Brasília. Vou atrás de uma blusa do Brasília. Também. A gente até perguntou pro Regis, ele disse que ainda não sabe, mas sabe que tá vendendo em algum lugar, mas não sabe aonde. Não, vamos atrás disso aí, pra apoiar. Isso é muito importante. Eu sou o TJ Fernandes. Rodrigo Ramos. Vocês já viram hoje em primeira mão o nosso querido cineasta, Tomás Alvarenga. Adson, sempre nos bastidores, na direção aqui, também faz parte do Capital. Esse foi mais um episódio do Capital. Até o próximo episódio. Valeu!